Fala, torcedor do Palmeiras, muito bom dia. Hoje tem jogo do Verdão aí pela quinta rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Bragantino, Red Bull Bragantino aí. O jogo vai ser disputado no Allianz Parque. Vamos dar uma olhada aqui nas prováveis escalação. Você que está confiante aí na vitória do Verdão, já deixa aqui abaixo nos comentários o seu placar para esse jogo. Acredita aqui aos canais oficiais no link da descrição, mas agora bora pro vídeo, galera. Que tem Campeonato Paulista e como vimos ali, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino depois, não é, Tonhão, de uma derrota no Campeonato Paulista para o Novo Horizontino. Hoje o Palmeiras recebe o Red Bull e o caminhão da água está passando mais uma vez. Exatamente, Bruno. Um abraço para você, para Mari, para o Jailson, para o Marra, para todo mundo que acompanha o Sport Center. O Palmeiras vem depois de uma perda de invencibilidade, né, de 42 jogos em fase de grupos do Campeonato Paulista, essa derrota de virada para o Novo Horizontino. Hoje, depois do jogo na Arena Barueri, hoje volta a jogar no Allianz Parque e recebe o Red Bull Bragantino, que não vem numa boa fase até agora nesse Campeonato Paulista, apenas uma vitória em 4 jogos. O Palmeiras, com a derrota para o Novo Horizontino, caiu para a segunda colocação do Grupo D, enquanto isso o Bragantino, com apenas 3 pontos, por enquanto até briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. O jogo de hoje o Palmeiras deve utilizar um time mais titular, vamos dizer assim. O jogo contra o Novo Horizontino, o Abel ainda tem usado, né, esses dois times, né? Contra o Novo Horizontino foi um time com mais reservas, dessa vez então vem com um pouco mais de força máxima. E pelo lado do Bragantino, né, a gente tem uma novidade, porque ontem aqui no Brasil chegou o Jürgen Klopp, que é o diretor de futebol global do grupo Red Bull. Ele veio aqui para conhecer as instalações do Bragantino e para acompanhar alguns jogos. Um deles será exatamente hoje. O jogo contra o Palmeiras estará no Allianz Parque e depois na sexta-feira assistirá ao jogo também no Nabi Abichedi do Bragantino contra o Novo Horizontino também. O Palmeiras que ainda continua no mercado, mas ainda se desfazendo de jogadores. Dessa vez é o Zé Rafael que está de saída. O Santos acertou a contratação do jogador, vai pagar 2,5 milhões de dólares pelo jogador e que assinará por 3 anos até 2027 com a equipe da Baixada Santista. E uma última informação, como trouxe o colega Francisco de Laurentiis, a Leila Pereira realmente entrou na justiça contra Dudu depois daquela postagem polêmica em que ele xingou a presidente do Palmeiras, e ela entrou com uma ação tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, pedindo 500 mil reais de danos morais, e ainda também processou o jogador por injúria e difamação. Então ainda tem esse outro problema aí para o Dudu, depois do que ele falou sobre a presidente do Palmeiras. Mas é isso, hoje Palmeiras e Red Bull Bragantino, 7h30 da noite, no Allianz Parque, Bruno e Mari. Mas agora o assunto é Campeonato Paulista, porque hoje tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. Fernando Seabra, o técnico, e Abel Ferreira na nossa tela. Vamos com as prováveis escalações? Vamos ouvir o Maurício primeiro? Então vamos lá. Maurício falando sobre esse Palmeiras e Red Bull Bragantino logo mais no Allianz Parque. Vamos lá. Não deixa de ser um jogo de Série A, né? Que a gente sabe que o Bragantino sempre é uma equipe qualificada e que vem para dificultar ainda mais, mas a gente sabe o nosso poder em casa, a gente sabe que a gente tem uma força muito grande e vamos conquistar esses 3 pontos, se Deus quiser. Tá aí o Maurício, vem se consolidando aí entre os titulares do Verdão de tanta gente, com Abel Ferreira, o Everton, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan. Fabinho, Richard Rios e Maurício, provável Palmeiras, para enfrentar o Red Bull Bragantino, o Palmeiras de Estevão. Principalmente de Estevão. Opa! Que jogador! Thales e Felipe Anderson, Palmeiras de Rivaldo, que falávamos agora há pouco, de Roberto Carlos, de Júnior, de Veloso, de Marcos. De Evair, Edilson e Edmundo. Que história tem o Verdão de Ademir da Guia. Vai enfrentar hoje o Red Bull Bragantino de Jürgen Klopp. Isso. O Bragantino não é do Jürgen... O Klopp não é do Bragantino, mas o Klopp é da Red Bull. Aos olhos de Jürgen Klopp. Diante de Jürgen. O Klopp é o que? É um CEO, um coordenador geral dos Red Bulls pelo mundo, é isso? Tem Red Bull na Áustria... Chefe do futebol... Futebol. Futebol é demais, hein? Chefe do futebol da Red Bull. Tem Red Bull na Áustria, nos Estados Unidos e aqui. Alemanha e no Brasil, é isso? Isso. É isso. Sem contar as outras modalidades, Fórmula 1, etc. Mas do futebol é o Klopp que estará
hoje lá no Allianz Parque, o Bragantino de tanta gente, de Birubiru, de Vanderlei Luxemburgo. Marcelo Gil Baiano, Ney Júnior de Birubi. Era a defesa. E hoje, professor, será Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Capixaba. O provável Bragantino com Jadson, John. Será que teremos lei do ex? Tem essa, hein? John, Lucas Evangelista, Thiago Borbas, Pita, o Viking e Vinicinho, é isso? Vinicinho é o Bragantino para enfrentar o Palmeiras logo mais, amigo André. Esse é o time do Palmeiras que tá brilhando, né? A gente tem que falar de 2 Palmeiras no Paulistão. Esse é o que tá se destacando, que quando entrou em campo pela última vez ganhou do Santos. Eu tenho muita expectativa por esse jogo também, porque representa muito pro Bragantino, que não começou bem o Paulista, tá numa situação já um pouco mais difícil. Perdeu o último jogo, não foi? Pro Água Santa? Perdeu de 3 a 0. Deu de 3-0 pro Água Santa, que o Água Santa que não vinha bem, né? Exato. Já tinha tomado goleada, perdido pro Levou de Corinthians. 6 do Mirassol. Prejudicou no bolão da família. Como que ia botar 3 a 0 pro Água Santa? É que prejudicou também todo mundo. Ninguém acertou. E aí o Bragantino dá o azar de pegar esse time do Palmeiras, que é o que tem se destacado principalmente nesse começo de Paulista. E vamos ver se é o Felipe Anderson como titular, que acho que é uma grande oportunidade para ele. É o que a gente tem falado dos jogadores que têm aproveitado a oportunidade nesse começo de temporada. O Thales já marcando 2 vezes. Maurício bem. Maurício muito bem. Fazendo gol em clássico. O Richard Rios, que não parece que não teve férias. Então, assim, é um time que está muito bem, mas tem essas individualidades de jogadores que ainda precisam aproveitar o espaço. Felipe Anderson seria a principal delas, então, individualmente, para mim, seria o principal ponto desse jogo, que, lógico, vai ter muita atração nas arquibancadas também pela presença do Klopp. Quando você diz que o Richard Rios parece que não teve férias, é num sentido positivo. Positivo. Não é que ele está cansado, é o Não, contrário. pelo contrário. Parece que ele está em ritmo de jogo. Tá voando. Exato. Seguiu de 2024 para 2025. E vai embora. Parecer que Uma teve tacada férias, só. às vezes é ruim, né? É. Você lembra do Walter Abrão, locutor? Sim. Quando os jogadores voltavam das férias, Walter Abrão tinha um estilo assim, ele falava só o nome do cara quando a bola chegava nele. Então ele narrava assim, ele falava assim, Rivelino, Bravaguinho. Aí, quando voltava das férias, o cara meio fora de forma, né? Ele falava assim, fulano, tá gordo, senhores. Mandava essa? Mandava um tá gordo. Não é o caso do Richard Rios, tá? Tá Não é o gordo, caso do senhores. Richard Esse é o Rios. contrário. O Richard Rios tá fininho. Tava pesado. hein? Mas como o Donk falou, logo quando deu o campinho, eu pensei nisso. Eu falei, vai, Felipe Anderson. Tua chance, né? Ele tem potencial, né? Muito. Sem dúvidas. Sim. O torcedor do Palmeiras fica decepcionado, acho que é a palavra correta. A gente fala, cobra, porque todo mundo vê ou pensa que o Felipe Anderson pode. Ele tem mais futebol. Sem dúvidas. Muito mais do que ele está apresentando. Não é isso? Sim. Foi uma contratação, a gente falou tanto de contratações, foi uma contratação midiática. Né? O Felipe Anderson, a história do chapéu na Juventus, etc. Só que existe o barulho da torcida. E a torcida do Palmeiras já é conhecida por ter pouca paciência, está ficando impaciente com o Felipe. E ele é bom jogador, Abel. Concordo com você, tem potencial para jogar muito mais. Até agora não conseguiu render. Teve a questão de onde ele gostava de jogar. Esse virou um tema quando ele chegou. Na ponta direita, mas já tem o Estevão e etc. É um cara que precisa se provar logo. E é mais curioso, ou chama mais atenção, com um técnico que tira tanto de jogadores. Perfeito. Já melhorou o potencial de tantos jogadores nessa Que história. às vezes nem possuíam a condição técnica do Felipe. Aí você vê que é bom um jogador. que chega com esse status, titular de um time da Lazio na Itália, pretendido por outras equipes na Itália. Ele chega e o torcedor do Palmeiras. Pô, é mais um para nos ajudar aqui a arrebentar, lutar por títulos. E até agora, assim, muito tímido. Esse é o termo para poucas mim. jogadas. Parece que não tá à vontade, né? Muito preso ali do lado esquerdo. E o forte do jogo dele é a associação. Até desculpe te interromper, Abel. Não, você não me interrompeu, você complementou. Continue, por favor. E eu acho que esse é o ponto. Acho que você colocou a palavra perfeita. Não é que ele tecnicamente está fazendo tudo errado, mas, assim, lógico, não está brilhando tecnicamente, mas o que eu sinto mais do jogo dele é essa timidez. Assim, Apatia, às vezes, exato. parece, né? E o jogo dele é de fluir, de se associar, de sair da esquerda, transitar. Tanto que ele jogava mais na direita, mas ele também jogava na esquerda. Aliás, as 3 ali, meia centralizado, aberto qualquer um dos 2 lados, ele faz e faz muito bem, fazia na Itália. Acanhado, né? Se ouve muito pouco o nome dele durante uma transmissão.
muito Sim. freio de mão puxado, e você pode falar assim, não, prefere jogar do outro lado. Tudo bem, ali ele pode dar o seu melhor. Compensação, Mas- Estevão, hein? Aí esquece, amigo. Ali não não dá, vai dar pra esquece. mexer, né? Ao contrário, o negócio é se associar com o Estevão. Se eu fosse jogasse do Palmeiras, eu procuraria o Estevão toda hora, que ele facilita a minha vida. Mas tudo bem que você tem um lado que você prefira jogar e que jogue melhor. Mas é bom ter dois. Não, Dá trabalho pelos dois lados. E também se apresentar mais nos outros lados. Não pode não acontecer nada. É isso que está pegando para o torcedor do Palmeiras. E a gente falou, quando deu a lista, claro, a vinda do Felipe Anderson não ia mobilizar como mobilizam os nomes que a gente colocou aqui. Sim, não, mas foi mas, grande, em, né, perto. mas em termos de ser um jogador importante no cenário mundial, ele era pretendido pela Juventus. Talvez dessa geração da Leila seja a contratação de aeroporto, assim, do Palmeiras. Eu não me lembro de outra contratação maior e mais midiática. E não... É, porque- De aeroporto, não. Mas teve uma boa mobilização, né, Abel? Assim, pode não ser o cara e tal, Mas o nome que até chega pelo, mais pelo consagrado. palmeirense Assim, sim. sentir falta de uma contratação de peso e às vezes até cobra isso dessa atual diretoria, a gente está vendo cada vez mais a cobrança subir o tom, é um cara que chegou com pompa e circunstância e o que a gente esperava, talvez, do Felipe Anderson, a gente está vendo no Maurício, né? Quando ele É um chega- cara que jogou bem no Inter e todo mundo sabe que era uma boa contratação, mas não era tão badalado e hoje está Não tinha entregando. essa grife. Né? O Felipe Anderson é que agora já começou no Palmeiras e não começou bem. Mas ele vindo direto da Lazio para o Palmeiras, ele estava naquele rol de nomes que a gente está falando do futebol brasileiro, chamar gente que está em Sim. plena atividade lá. Sim. Ele estava jogando bem pela verdade. Lazio. Ele era um jogador pretendido por outro grande clube italiano, aliás, um clube italiano maior que a Lazio. E o Palmeiras ganhou essa parada. Então, daí também a decepção, né? A gente só cobra de quem a gente sabe que pode entregar. É um jogador com muito potencial para ter uma passagem tão, como é que você falou? Tímida. Tímido. Tímida. Uma passagem tímida. Mas ainda é tempo, né? A gente estava falando tempos perdidos, temos todo o tempo do mundo. Né? Ou, talvez o Felipe não tenha tanto, mas ainda dá tempo de virar esse jogo. Porque está num time organizado, num clube organizado. É. Está num time organizado. A última desculpa talvez seja essa da posição. Agora, o futebol moderno, ele não permite mais essa coisa de eu só Mais jogo para aqui. meia, esquece. E o Jürgen Klopp, como chefe do futebol da Red Bull no mundo, obviamente ele vem para ver e observar ali o Red Bull Bragantino. Mas eu tenho a impressão, e eu arriscaria, que ele vai gostar do que ele vai ver no Palmeiras, com o Estevão. eu acho que sim. Hã? Ele gosta, antes de tudo, de futebol, né? Exatamente. Aliás, meu sonho era tomar uma cerveja com o Klopp, bater um papo com Alemã? Cerveja alemã? Opa, de preferência. Melhor, né? Aquele canecão assim? Aquele canecão, só ouvir o que ele tem a falar e que ele também é um cara com interesses mais holísticos, né? Ele é um técnico rock and roll. Exatamente. Quem você Faz bem o nosso perguntaria para perfil. Klopp? Hoje, Peguei de surpresa agora? não, hoje, Que assunto você abordaria com o Jürgen Klopp? hoje especificamente depois do jogo, eu queria saber o que ele viu, que jogadores chamaram a atenção, o que ele viu da maneira do Abel jogar, o que ele acha. Eu acho que hoje seriam perguntas pertinentes a respeito disso. Mais até do concorrente do que da empresa dele, né? Sim. Eu perguntaria menos do Bragantino e mais do Palmeiras e do Abel. É porque o scout do Bragantino com certeza deve já apresentar algumas coisas. Né? Ah, sim. Ele é o chefão lá, então ele recebe ali os relatórios dos jogadores do Bragantino, quem tá rendendo, o John, o Pita que chegou agora, etc, o Sacha. Agora o Palmeiras ele vai ver em campo hoje. E aí tem uma joia lá, né? E eu quero ver... Lucas, como é o nome que é Evangelista? que eles compraram do Santos que estava no Juventude? Lucas Barbosa. Lucas Lucas Barbosa, exatamente. E o que eu fico curioso para ver como é que vai ser a percepção dele da intensidade do jogo aqui. É. Porque essa coisa do rock and roll que o professor lembrou bem é a marca do Klopp, dos times. Ele torna o mais uma sensação, o Dortmund vencedor, o Liverpool de volta aos tempos de gigante, muito pela sinergia até que ele cria ali, né? Liverpool foi um negócio espetacular e muito pela marcação sem bola. E isso é uma coisa que, mesmo o seu Klopp, é uma identidade de jogo em todas as franquias da Red Bull.
sempre time de muita intensidade, sem marcação, e tanto que no time do Caixinha era assim. Sim. E acho que até pelo perder o vigor físico ao longo da temporada, acho que isso também foi um dos aspectos para justificar o Red Bull Bragantino ter caído tanto ao longo de 2024. Então acho que o nome dele faz sentido dentro dessa metodologia. Eu quero ver a percepção que ele vai ter, né? Se ele for falar a respeito disso, do estilo do jogo do Brasil aqui no futebol brasileiro, até porque a gente está falando, ok, início de temporada, mas de 2 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e uma delas a equipe de elite, né? Junto com outras, mas Palmeiras é a referência do futebol brasileiro nos últimos anos. Perguntaria para ele também sobre o Estevão. O que ele achou do Estevão? Depois do isso jogo. Meu papo com ele tem que ser depois do jogo. Por quê? Porque aí eu quero ver a percepção que ele teve do que viu aqui. Desse contato com o futebol brasileiro. Mais direto, né? Será que alguém vai fazer essa matéria lá? Não? Seria interessante. Faz do Klopp? Quem puder, Os tem que passos aproveitar do que o Klopp no Klopp vai Allianz. bater um o papo homem com tá ele, aí, né? A grande figura do futebol mundial dos últimos anos, né? Não é sempre que a gente tem um treinador desse vindo Esse é acompanhar futebol brasileiro. Eu Mr. lembro de Mourinho Europe. no Pacaembu, lembra? Mourinho no Pacaembu. É o Mourinho do Pacaembu. Ele estava no Corinthians e River, da invasão, se eu não me engano. Ele comentou, não foi? Ele comentou. Ele era comentarista em Copa do Mundo, ele foi. Entre a passagem dele pelo Mainz e o Dortmund, ele ficou bastante tempo comentando na TV. Amigo André Donk, carinhosamente chamado de Mr. Europe. Olha lá. O Esse sabe. Klopp chegou a ser cogitado para dirigir a seleção alemã? Assim, algo mais formal que eu me lembre, não. Assim, foi especulado na inglesa, até depois que ele saiu, tinha anúncio do saída dele do Liverpool, mas ele sempre pegar o lugar do Southgate? rechaçou. Pós-Southgate. Pós-Southgate. Daí foi, assim, especulado, mas dele ser algo real que eu me lembre, não teve. Os últimos normalmente são os caras que passam pelo Bayern de Munique, não necessariamente. Para a seleção, geralmente, não é os técnicos mais em alta, né, que assumem na Europa. Não é o hábito. Tanto que o do Nagelsmann foi uma certa surpresa, assim. Você pega, por exemplo, tudo bem que lá naquele contexto, quando o Klinsmann assumiu lá em 2006, o futebol alemão estava numa situação muito complicada, ninguém queria assumir, e aí o Klinsmann pegou. Mas depois foi o Joachim Löw, que era o auxiliar dele, e depois o Hansi Flick, que era o auxiliar dele. Então, assim, você não é... vagou o cargo, o técnico principal do país é o cogitado. É muito difícil, assim. O padrão é os grandes técnicos estarem nos clubes na Europa. A seleção alemã é relativamente recente, essa coisa de mudar o técnico tão rápido. Eu lembro que quando eu estava na Placar, as vésperas da Copa de 98, devia ser 97, a seleção alemã tinha tido meia dúzia de técnicos da Segunda Guerra Mundial até ali. Eram dinastias. Jupp Derval, aqueles nomes que ficavam. E essa coisa... E o Derval era de 82, 82. E essa coisa dos técnicos melhores não serem os técnicos das seleções é um reflexo do que é o futebol hoje, né? O futebol hoje é, antes de tudo, um futebol de clubes. Nós temos clubes mais fortes que seleções. E você não pensa, por exemplo, o Mourinho tem muito mais o que fazer do que treinar Portugal. A Argentina não conseguiu convencer seus grandes técnicos em clubes europeus para serem técnicos da seleção argentina. E eu perguntaria para o Jürgen Klopp hoje à noite, se eu o encontrasse, o que você acha da volta de... É isso aí, torcedor do Palmeiras. Vamos para mais informação aqui. Dá uma olhada aqui na escalação do Palmeiras. O Palmeiras que vai jogar hoje com o Red Bull Bragantino. O jogo que será às 7h30, vai ser disputado lá no Allianz Parque. O jogo aí válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras que tenta se erguer aí após a derrota para o Novo Horizontino no último sábado. Palmeiras que sofreu essa derrota. O clube que não sabia o que era perder na fase de grupos do Paulistão desde 2021. O clube não perdia. Com o tropeço, o Palmeiras estacionou aí nos 7 pontos e perdeu a liderança do grupo D para o São Bernardo, que tem 9. Já o Bragantino começou uma temporada aí com mais derrotas de que vitória. Em 4 jogos, o time tem 1 vitória, 3 derrotas. No último fim de semana, perdeu por 3-0 aí pro Águia Santa, fora de casa. O desempenho da equipe foi considerado abaixo pelo técnico da equipe, Fernando Seabra. A intenção é se reabilitar nesta terça-feira contra o Palmeiras, a melhor classificação do grupo B. O time é o 3º colocado com 3 pontos. O jogo vai ter transmissão pelo UOL, também pelo Nosso Futebol, Zapping
TV. Prováveis escalação do time do Palmeiras. Vamos dar uma olhada aqui. O treinador aí que deve manter o rodízio de formação e levará a campo a escalação que ainda está 100% no Campeonato Paulista. Tem aí a novidade que pode aparecer durante o confronto, que é o Piquerez. O Piquerez está de volta aí, depois de uma grave lesão que ele teve no joelho ano passado. Teve essa lesão no joelho esquerdo, que foi aí relacionado na partida passada, só que ele não foi para a partida. Emiliano Martinez, por sua vez, aguarda entrar na lista do estadual e pode fazer a estreia aí no Verdão. O provável Palmeiras tem Everton no gol, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan, Fabinho, Richard Rio e Maurício, Felipe Anderson, Estevão e Thales. Torcedor do Palmeiras, é isso aí. Comenta aqui abaixo o que você acha dessa escalação, como que você queria que o Abel Ferreira escalasse o time para esse jogo de hoje aí, pela 5ª rodada do Paulistão. Deixe sua opinião nos comentários. Quero aqui deixar mais uma vez créditos aos canais oficiais da ESPN aqui abaixo no link da descrição. É isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.